Olá, começa agora o programa Energia Agro, onde vamos discutir a transição energética no Brasil e no mundo. Eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia. Neste programa, vamos falar sobre as tecnologias na produção de biocombustíveis com um dos mais renomados pesquisadores sobre o assunto, professor e doutor Donato Aranda. Ele tem mais de 140 artigos publicados e coordena o PROCAT, o maior centro de planta piloto em catálise na América Latina. Seja bem-vindo, professor Donato, é uma honra recebê-lo aqui no Energia Agro. Professor, como é que está a pesquisa em biocombustíveis no Brasil hoje? Ela está suficiente? Precisa de melhorar? Como que está o desenvolvimento dessa pesquisa e a produção dos biocombustíveis que nós já temos, no caso, o biodiesel, o etanol, o biometano? Como é que está o mundo da arte em termos da pesquisa no Brasil? Olha, Donizete, eu sou professor de engenharia química, então eu leciono na Universidade Federal do Rio de Janeiro não apenas biocombustíveis, mas todo e qualquer tipo de reação química. Então, trabalhamos com petróleo, com plásticos, com polímeros, e eu posso te assegurar que nada tem uma turbulência tão grande, uma evolução tão rápida da ciência à tecnologia, ou seja, a produção comercial de insumos, de produtos, como o setor de biocombustíveis. Então, nesse sentido, para quem realmente tem a vocação de ser um pesquisador, eu diria que nada melhor do que estar na nossa área de biocombustíveis. E para aquele que está nos assistindo aqui, aquele jovem que está nos assistindo, que deseja definir uma área de formação, você acha que também isso é interessante em termos de empregabilidade no Brasil nos próximos anos? Ah, sem dúvida. O Brasil tem mais de 300 usinas de etanol, que é uma indústria consolidada de biocombustível, assim como nós temos mais de 60 usinas de biodiesel, que este ano deve produzir mais de 8 bilhões de litros. Não sei se todos sabem disso, da grandeza do biodiesel, que é, digamos, o mais jovem dos biocombustíveis consolidados no Brasil, mas temos também o advento do diesel verde, do bioquerosene, também chamado de SAF, Sustainable Aviation Fuel, o biogás, o biometano, tem bio para todos os lados, Donizete. E o que o Brasil vai se transformar em expoente na produção? O que espera o mundo em termos da produção de biocombustíveis no Brasil? Bom, em primeiro lugar, nós temos matéria-prima como ninguém. Quem tem matéria-prima controla boa parte do processo, mas isso não é suficiente. É possível que você tenha matéria-prima e simplesmente seja como nós chamamos, informalmente, Donizete, de um fazendão. E não é isso que a gente quer. A gente quer agregar valor a esses insumos do campo, aos produtos do agronegócio, consolidando cada vez mais valor, mais transformações, principalmente de natureza química, que vão poder fazer com que os biocombustíveis expandam a sua atuação não só aos motores, mas que a gente atinja também os bioprodutos, bioplásticos e tenhamos, enfim, realmente biorefinarias que fazem biocombustíveis, mas toda sorte de produtos de origem vegetal. O Brasil tem matéria-prima e foi pioneiro no etanol, é o segundo maior produtor do biodiesel e queremos consolidar cada vez mais para esses outros biocombustíveis a tecnologia, a liderança do nosso país a nível global. Em termos de produção de petróleo, o Brasil ainda depende de desenvolvimento tecnológico que nós importamos. Em termos de biodiesel, a gente já tem um estado da arte aqui no Brasil? Sem dúvida, biodiesel a gente pode dizer que nós somos pioneiros, por exemplo, na utilização de gorduras animais. O biodiesel começou no Brasil, em termos de produção comercial, não. Nós temos uma patente do Dr. Expedito Parente, saudoso Expedito Parente, já falecido, mas os principais produtores, principalmente na década de 80, foi quando começaram a produzir em escala comercial biodiesel, foram a Alemanha, a Áustria, e hoje nós produzimos muito mais biodiesel do que esses. Estes, no início, produziam basicamente
biodiesel de uma única matéria-prima, uma oleaginosa muito comum na Europa, que a gente chama de colza ou rapeseed, e o Brasil, pelas suas características de diversidade e de fartura de matérias-primas, ninguém acreditava que nós teríamos, por exemplo, a utilização de gorduras animais para fazer biodiesel, e hoje mais de 1 bilhão de litros, de acordo com a ANP, de biodiesel no Brasil são produzidos a partir de gorduras animais, que era um grande problema, que era um resíduo e que hoje é um grande sucesso, principalmente por ter a menor pegada de carbono entre todos os tipos de biodiesel. Hoje nós temos um predomínio da soja na produção de biodiesel. Quais matérias-primas, né, que o agricultor deve ficar de olho pensando nessa alternativa de produção de biocombustíveis com menor pegada de carbono, em função da valorização que nós temos de matérias-primas com menor pegada de carbono? O que nós podemos pensar aí para a produção de biodiesel? Sem dúvida, Donizete, a soja ela tem vantagens, né, sobre praticamente qualquer outra oleaginosa de curto ciclo, né, de ciclo curto, de vida, mas em termos de produtividade, existem opções muito interessantes para o Brasil, como principalmente as palmáceas, de uma forma geral. A palmácea mais conhecida é o dendê, né? O dendê da culinária baiana, o dendê do Pará, né, que é o maior produtor no Brasil dessa oleaginosa, mas temos outras palmáceas, como por exemplo a macaúba, que tem uma produtividade pelo menos 10 vezes superior à da soja e pode ser muito em breve a principal matéria-prima para o mundo na produção não só do biodiesel, mas também no bioquerosene. Estão inclusive chamando a macaúba de a nova soja. Nós esperamos que tenhamos oportunidade de outras matérias-primas. Além da macaúba e da palma, o que mais que a gente poderia pensar aí para o agricultor ter esse olhar aí, objetivando esse aumento da produção de biodiesel? Sim, de fato, nós temos agora uma segurança, né, jurídica apontada, pelo menos através de uma lei combustível do futuro, né, recentemente consagrada através de uma aprovação fantástica no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula. Então, isso sinaliza, né, de uma forma muito positiva para esse aumento que você mencionou. E, por exemplo, no Nordeste, nós temos muita esperança no cártamo, né, que há um estudo muito importante feito principalmente pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora Juliana Espada, com o apoio de instituições do mundo inteiro, inclusive de Israel, no desenvolvimento dessa cultura também de ciclo curto, como a soja, mas adequada para o semiárido nordestino. Então, praticamente para todas as regiões do Brasil, Donizete, há opções, seja no semiárido, o cártamo, em partes mais úmidas do Brasil, como na região norte, ou mesmo na região sudeste, a macaúba que acabamos de falar, e a soja também, que em boa parte do Brasil é um grande sucesso, já conhecido, continuará sendo também uma matéria-prima importante. A soja tem um papel fundamental nessa produção de biodiesel, porque ela não produz somente o óleo, né, para a produção de biodiesel. Ela produz o farelo e produz também outros subprodutos ou coprodutos. Quais são esses coprodutos e subprodutos e como que a economia brasileira está associada a esses produtos? Isso é muito interessante, Donizete, porque isso está muito mais próximo do nosso dia a dia do que muita gente imagina, né? No primeiro momento, a gente pode falar como produto da soja, principalmente o farelo de soja, que é de bastante conhecimento do agricultor, pecuarista principalmente, né? Que precisa do farelo de soja como principal fonte de proteína. Isso impacta automaticamente na produção de ovos, na produção de leite, enfim, toda a proteína de natureza animal depende desta proteína vegetal, que é o farelo de soja, que é praticamente imbatível, né? Mas, então, no dia a dia, toda vez que a gente vai ao supermercado e vê o frango, vê os ovos, o leite, indiretamente a gente está vendo aí o farelo de soja. E para quem não sabe, para cada litro de biodiesel, a gente produz automaticamente 4 vezes mais farelo de soja, que é potencialmente transformado
em leite, em ovos, em carne. Então, isso está no nosso dia a dia, Donizete. Quando a gente fala na soja, nós temos que pensar nisso, né? Existem dados concretos, por exemplo, nos Estados Unidos, que também produz bastante biodiesel a partir de soja, a exemplo do Brasil, a exemplo da Argentina, que graças ao advento do biodiesel, que automaticamente você produz mais soja para gerar biodiesel e, por tabela, muito mais farelo do que o próprio biodiesel, isso tem impactado uma deflação até do farelo de soja em função do biodiesel de soja. Então, ele é muito benéfico. E além do farelo, que outros produtos, rapidamente, aí, que nós estamos quase chegando no intervalo, que são derivados nessa indústria de biodiesel? Sim. O que nós temos mais de produção? Ainda na soja, né, o principal surfactante, né, que é a lecitina de soja, presente em todos os sorvetes, bolos, né, na panificação em geral, é fundamental porque nós temos dois ingredientes que são os óleos, né, que fazem parte dos alimentos do dia a dia, né, como o próprio pãozinho, bolos e sorvetes, cremes em geral, e a água, você precisa conectá-los, você precisa misturá-los, e a lecitina de soja é um surfactante, significa que ela promove essa misturação naturalmente. Então, esse é um outro produto também muito importante desse setor. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o professor Donato Aranda, que é um dos maiores especialistas, não só do Brasil, mas do mundo, em termos de biocombustíveis. No retorno do nosso intervalo, nós vamos falar com ele sobre o que acontece no mundo no uso do biodiesel, as experiências nos países como Estados Unidos, na própria Europa, na Indonésia, na Malásia, na Argentina, Colômbia, para que a gente tenha uma noção de como que funciona o uso do biodiesel no mundo. Até já! Olá, estamos de volta com o programa Energia Agro e hoje temos o prazer de receber aqui o professor Donato Aranda, um pesquisador reconhecido mundialmente. Professor, já que estamos falando mundialmente aqui, como que funciona ou como é que é o uso do biodiesel nos países como Estados Unidos, Europa, Malásia, Indonésia, Argentina, Colômbia? Podia dar um panorama para a gente aí dessa utilização mundial do biodiesel? Bem interessante, Donizete. Bom, a gente não pode deixar de falar da Europa de uma forma geral, né? A Europa, pelo pioneirismo, né? Como eu comentei agora há pouco, a Alemanha, a Áustria foram os pioneiros, depois a França, a Itália. Então, hoje, na Europa, o teor médio de biodiesel é em torno de 7%, em função de que eles não têm mais matéria-prima para fornecer, né? Para a geração desse nosso querido biodiesel. Os Estados Unidos surgiu no segundo momento como um produtor importante e durante um tempo foi o principal produtor mundial de biodiesel, principalmente a partir de soja, mas também a partir do óleo de milho, né? E do próprio óleo de fritura usado, que também é um outro problema que o biodiesel transforma em solução, já que era um passivo ambiental que vira uma matéria-prima importante para fazer biodiesel. E nos Estados Unidos, a maior parte dos estados, principalmente do cinturão produtor agrícola desse país, utiliza B20, né? Estados importantes como Illinois. 20%. 20%. B20 significa, no nosso jargão, né, do setor de biocombustíveis, B de biodiesel, 20 de 20%. Essa é a principal fórmula nos Estados Unidos para a utilização do biodiesel. E regiões importantes, como por exemplo Chicago, mais de 80% dos postos de combustíveis nessa cidade gigante utilizam B20, 20% de biodiesel. Minnesota, que é um estado também muito importante, um dos maiores produtores de soja e de milho dos Estados Unidos, tem até um mandato mesmo de 20% de biodiesel. Mas hoje, ainda além do teor implementado nos Estados Unidos, o B20, nós temos como grande estrela do setor mundial de biodiesel a Indonésia, né? A Indonésia,
no começo do ano estava com B30, passou para B35, ainda no final deste ano chegando aos primeiros experimentos com B40 e já apontando para os próximos 1 ou 2 anos B50, quer dizer, metade do diesel é composto de biodiesel, nesse país principalmente a partir de óleo de palma, né, o maior produtor mundial de óleo de palma, mas o que nos interessa é que há em todos esses países, Donizete, uma especificação. Essa especificação vem dizendo lá quais são os limites de densidade, viscosidade, todos os parâmetros físico-químicos, né, inerentes aos combustíveis e inerentes ao biodiesel, mas nenhum deles restringe a uma matéria-prima. Então, há uma especificação para a Indonésia e não para o biodiesel de palma da Indonésia. É para o biodiesel. Mesma coisa nos Estados Unidos, mesma coisa na Argentina, mesma coisa aqui no Brasil. E a nossa especificação, Donizete, é a mais rigorosa do mundo, motivo de grande orgulho. Nós estamos entre os 3 maiores produtores de biodiesel do mundo e o biodiesel brasileiro é que possui, de longe, a especificação mais rigorosa. Muito bem. Nós estamos falando aqui de especificação. O que é a especificação do biodiesel? É o controle de qualidade estabelecido pela ANP. A ANP define os parâmetros. Quantos parâmetros hoje são controlados, vamos dizer, para a produção de biodiesel? E mais ainda, eu gostaria de que você abordasse, professor, que na nova lei fala em viabilidade técnica. Como o senhor disse, nós temos aqui B20 em vários países do mundo, ou misturas superiores. Quando foram realizados testes para o biodiesel, algumas empresas já fizeram para B20, ou seja, 20%. A própria lei, ela já dá uma meta até 20%, e essa lei teve praticamente uma aprovação unânime. Nós tivemos agora, recentemente também, o anúncio de diversas empresas montadoras de veículos, tratores, caminhões, etc., dando garantia de até 100%. E a lei fala que tem que ter viabilidade técnica para aumentar a mistura, além de 16%. Essa viabilidade técnica nossa já está consagrada diante da especificação rigorosa e diante dessas situações que nós acabamos de falar aqui? Excelente, Donizete. Bom, em primeiro lugar, em relação à especificação, senhoras e senhores, o Brasil exige 25 parâmetros, dos quais são necessários 26 ensaios para gerarem esses 25 parâmetros, e se você tiver aprovado em 24, mas não tiver aprovado em apenas um, você não pode comercializar o biodiesel. E o biodiesel, essa quantidade, né? Donato, será que é assim também para gasolina, para o diesel? Não, é disparado o combustível, não só o biocombustível, mas o combustível. Nenhum outro combustível no Brasil, nem mesmo o querosene de aviação, tem tantos ensaios como os exigidos na especificação brasileira, repito, a mais rigorosa do mundo. Além disso, existem outras especificidades, né? Todo laboratório que vai fazer esse conjunto de análises, ele tem que estar acreditado pelo Inmetro. Não sei se todos os nossos colegas, espectadores, estão cientes do rigor que é você ter uma acreditação junto ao Inmetro. É um processo extremamente rigoroso e contínuo. Não basta você ter hoje e esquecer, você tem que renovar isso continuamente, você recebe inspeções o tempo todo. Agora, a segunda parte da sua pergunta, Donizete, é muito interessante, né? Que é a questão da viabilidade técnica, que é exatamente assim que, se eu não me engano, logo o artigo 1º da Lei Combustível do Futuro faz essa menção. Aponta para um teor futuro no Brasil de B25, né, de 25%. Veja que hoje nós temos apenas, né, B14, veja como estamos atrasados em relação a outros países como os Estados Unidos, como a Indonésia. Nós temos ainda hoje 14% de biodiesel, ano que vem estaremos no 15%, e essa nova lei, ela fala de até 25% condicionado à viabilidade técnica, né? E o que vem a ser a viabilidade técnica? É a constatação de como é que está o estado da arte, e obviamente a nível global, porque a gente se refere àquilo que está disponível, né, no mundo, em termos de experiências e resultados e efeitos quanto
não somente os aspectos físico-químicos, e quanto a isso a gente está muito bem, que eu acabei de falar, nós temos a especificação que é um parâmetro físico-químico mais rigorosa do mundo, mas também a viabilidade técnica diz respeito a aspectos sociais, aspectos ambientais, sustentabilidade, aspectos econômicos. Se você quiser, a gente pode enumerar cada um desses. Por exemplo, os aspectos sociais, né? Nenhum outro setor, não só no Brasil, mas no mundo, gera tanto emprego quanto o agro, né? O agronegócio. E é um prazer estar aqui hoje nessa casa, no AgroMais, que tem sustentado esse país, né? Não só com os alimentos, como a gente pensa de uma forma imediata, mas com os empregos. Então, nós hoje temos muito mais empregos no Brasil sendo gerados pelo setor de biocombustíveis, setor sucroalcooleiro, sucroenergético, biodiesel, do que, por exemplo, toda a indústria de petróleo e gás natural do país. Mais empregos nos biocombustíveis do que em todos os fósseis. Então, nós temos vantagens sociais, nós temos dados da empresa de pesquisa energética, são dados fundamentais que apontam de uma forma inequívoca, um estudo oficial, de que cada incremento de 1% do teor de biodiesel no diesel significa centenas e até milhares, se a gente extrapolar para regiões metropolitanas do Brasil, de mortes evitadas. Significa talvez milhares de internações a menos anualmente. Então, é um caso de saúde, né? Consequentemente, aspectos sociais. Essa viabilidade técnica, você entende que deve analisar essas questões relacionadas à saúde pública, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a melhoria da qualidade do ar? Sem dúvida. Veja, qualquer que seja o setor, Donizete, vamos pegar, por exemplo, uma questão que não tem nada a ver conosco, para você ver como que essa avaliação é idônea, né? O setor de petróleo mesmo, né? Esse outro setor importante do Brasil, não deixa de ter sua importância, essa discussão da exploração do eixo, chamado eixo Guiné, né? Que nós temos no Brasil, de petróleo, um campo gigante de produção de petróleo. Está sendo analisado apenas o volume de petróleo que pode ser produzido nessa região? Não, está sendo analisado aspectos ambientais, aspectos sociais, todo o conjunto da obra, uma avaliação holística. E assim tem que ser sempre. Então, no momento que a lei, no seu artigo 1º, se não me falha a memória, menciona o condicionante, a viabilidade técnica, leia-se exatamente isso. Qual é o impacto de um aumento ou não aumento do teor do biodiesel em termos sociais, sustentabilidade, ambientais, econômicos, né? A segurança energética, a segurança alimentar que eu falei agora, o aumento do teor de biodiesel automaticamente gera mais farelo de soja. Mais farelo de soja, uma oferta maior, consequentemente, qualquer um sabe, né? Um aspecto econômico, você tem uma redução do preço. Ao contrário, se você não aumentar o teor de biodiesel, o crescimento populacional, o crescimento vegetativo, como chamamos, né, naturalmente demanda mais proteína animal, vegetal, e a ausência disso, prover-se menos isso, pode gerar aspectos inflacionários. Então, o biodiesel evita isso, ele antecipa, gerando esse excedente de farelo, né, de proteína. É um aspecto econômico fundamental que tem que ser analisado, né, no valor, né, e não apenas no custo, né, desse biocombustível. Aspectos ambientais, né, você veja que isso é o principal ponto da decisão do sim ou não da produção de petróleo em algumas regiões do Brasil. Da mesma forma, o sim ou não, de que maneira você vai ter menos particulados, menos monóxido de carbono e principalmente o CO2, né? A gente vive hoje um momento de transição energética, um momento de descarbonização, uma conscientização global acerca disso e é inequívoco que o biodiesel, ele tem dados oficiais do RenovaBio, que é um programa oficial, né, do país, em média 70% a 80% de redução dos gases de efeito estufa. Então, você não aderir a um aumento, a exemplo do que está fazendo a Indonésia, do que está fazendo os Estados Unidos, o Brasil tendo a disponibilidade de matéria-prima e não aderir a esse aumento relativamente com certa rapidez, é um problema muito sério. Muito bem.
nós estamos conversando aqui, e infelizmente já chegou ao fim, nosso papo aqui com o professor Donato Aranda, que é uma das pessoas que mais conhece esse assunto de biocombustível no Brasil e no mundo. Encerramos agora e chega ao fim o Energia Agro dessa semana. Na semana que vem, vamos falar mais sobre o papel do agronegócio na transição energética, no Brasil e fora do Brasil. Então, fique conosco e até a semana que vem. Um abraço.